Olá, tudo bom com você? No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre o medo. Me diz uma coisa, o medo, ele te paralisa ou te impulsiona? Hoje, antes da gente assistir esse vídeo incrível que eu preparei para você, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha com aquelas pessoas que você tanto gosta. E se você ainda não me conhece, eu sou Monique Slama, uma das terapeutas e treinadoras do Transcender Terapias e Treinamentos. Vamos então descobrir como que a gente pode fazer para que o medo não paralise a gente? Então vem comigo, fica até o final. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender que o medo ele existe. Isso é normal. O medo, ele é uma das emoções primárias, tá? Então, Monique, o que são emoções primárias? São emoções que elas sempre existiram e que fazem parte da evolução do homem. Então, o medo, a tristeza, a raiva, a alegria são ditas como emoções primárias. A grande questão é, o medo, ele pode nos salvar. Realmente, ele pode ser benéfico e ele é benéfico em determinados momentos. Só que em outros momentos, quando a gente permite que o medo paralise a gente começa a perceber que o medo já não é legal, tá? Existe uma frase que diz o seguinte: quanto mais a gente cultiva o medo, mais o medo cresce dentro de nós. E o processo de autoconhecimento, ele é um processo realmente necessário para que a gente possa entender que medo é esse que nós temos e quais são as ferramentas e estratégias que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia para que a gente não deixe, para que a gente não permita que esse medo simplesmente pare a gente. Imagina só, você se sentir com tanto medo e aí você tem um sonho de ser mãe, só que você tem medo de não ser uma boa mãe, você tem medo de repente faltar algum dinheiro e você não conseguir alimentar seu filho e então você deixa de vivenciar o seu sonho da maternidade. Ou então, de repente, você tem o sonho de morar em outro país, de viver uma outra experiência. Só que você tem tanto medo de se sentir sozinha e aí, de repente, você não se permite essa experiência. Ou você quer ter uma outra experiência profissional, mas você tem tanto medo e começa a se questionar se vai dar certo ou se não vai dar certo. E aí você simplesmente não se permite distribuir currículos por aí para que você possa vivenciar uma outra realidade dentro do seu trabalho. Já parou para pensar nisso? E isso, gente, a gente precisa pensar que o medo ele não precisa paralisar a gente. Pelo contrário, a gente precisa entender, respeitar o medo, só que por outro lado, a gente não pode permitir que ele simplesmente paralise a gente de conquistar aquilo que a gente deseja. Então hoje o que eu quero trazer para você é realmente algumas estratégias de a gente começar a pensar e olhar para o medo de uma outra forma, tá? Eu quero compartilhar com você uma coisa. Eu tenho muito medo de andar de avião, de verdade. Só que, se você me segue, se você me conhece, você sabe que eu amo viajar. E eu não deixo de viajar, de verdade, eu não deixo de viajar. No outro dia, minha mãe falou assim, minha filha, eu nunca vi isso, você tem tanto medo de voar, mas você vive viajando. Eu falo, mãe, eu não posso deixar esse medo crescer, eu não posso cultivar esse medo dentro de mim. E aí, o que eu faço quando eu sinto medo de andar de avião? E como eu faço para que ele não me paralise, né? Porque eu poderia simplesmente falar, amor, virar meu marido e falar assim, amor, não vou viajar, eu tenho medo de avião e a gente não viaja, né? Mas não, pelo contrário, eu sou uma das primeiras pessoas a falarem, vamos viajar agora. E aí o que eu faço? Como é que eu lido com essa situação? Eu percebo o meu medo, eu tenho consciência de que eu tenho medo de andar de avião, só que eu penso no seguinte: o que eu vou ganhar quando eu realizar essa viagem? Essa viagem vai me proporcionar o quê? E aí eu começo a visualizar que essa viagem vai me proporcionar uma história incrível com a minha família. Memórias maravilhosas com a minha família. E aí quando eu boto na balança o meu medo de avião e todas essas memórias que eu vou ter gerado com essa viagem, as memórias elas ganham do meu medo. Então perceba que o meu medo ele não desaparece. Simplesmente é como se eu programasse a minha mente e falasse assim, mente, realmente existe o medo de avião, a Monique morre de medo de voar. Só que
ela entende e percebe que se ela viajar com a família dela, os ganhos vão ser tamanhos que vale a pena enfrentar esse medo e ir adiante. Então, a primeira dica de hoje é que você possa realmente visualizar aquilo que você vai ganhar se você combater o seu medo. Então, se você quer ser mãe, não foque naquilo que você acha que pode acontecer e aí você desistir do seu sonho de ser mãe. Pense naquilo que você vai conquistar quando você for mãe. Se você quer morar em outro país, não pense que talvez você vai ficar numa solidão e que tudo vai ser muito difícil, que você vai ficar longe dos seus amigos. Pensa que você vai viver uma experiência incrível, que você vai conhecer pessoas novas, que você vai ter acesso a cultura diferente. E aí você vai e você vence o seu medo. Tá fazendo sentido isso pra você? O outro ponto, gente, é que a gente diz o seguinte, que a emoção do medo, ela sempre é despertada por algo externo, tá? Então pode ser um leão que surge na sua frente, você tem a emoção do medo, né? Então você responde até fisiologicamente. O medo, ele traz uma resposta fisiológica pra gente, né? E também ele pode ser ativado e estimulado por padrões de pensamentos nossos. E eu sempre falo isso, o quanto que é importante a gente verificar e atentar ao nosso padrão de pensamento que alimenta os nossos medos. Não só os nossos medos, hoje eu estou falando de medo, mas que alimenta tudo que você faz na sua vida. Esse é o ponto-chave, é a mudança de pensamento que ajuda a gente a criar uma nova realidade. Então, quando você se perceber com medo, eu quero que você pegue o seu caderno e que você escreva o que exatamente passa na sua cabeça quando você sente aquele medo. Então, vou pegar o exemplo meu do avião. Quando eu sinto medo do avião, o que passa na minha cabeça é: o avião vai cair, eu vou morrer. A verdade é essa, tá? É esse o pensamento que eu tenho. Só que o que eu faço em seguida? E o que você vai fazer em seguida, que é a minha segunda dica do dia. Você vai pegar e você vai reescrever o seu padrão de pensamento. Então, um belo dia, eu percebi que meu padrão de pensamento era esse. Eu vou entrar no avião, o avião vai cair e eu vou morrer. E aí, eu escrevi embaixo: o avião, ele é um meio de transporte mais seguro que existe. Pesquisas já demonstram isso, que você andar a pé é mais arriscado, tem mais chance de você morrer a pé do que andando de avião. Então, eu comecei a trazer uma outra maneira de pensar. E acredite você, isso me ajudou e muito no controle também do meu medo do avião. Então, quando você perceber qual é o seu medo e você identificar: eu tenho esse medo. Ah, Monique, eu tenho medo do fracasso. Qual é o padrão de pensamento que está por trás desse medo do fracasso? O que de fato está passando na sua cabeça? O que de fato essa vozinha que tem dentro de você diz para você? Quais são as palavras que são utilizadas para você? E escreve num papel. E quando você escrever no papel, logo depois de você escreva uma outra maneira de pensar. O seu cérebro, ele precisa identificar que existem outras formas de pensamentos. Que a maneira que a Monique pensou durante muito tempo, que se eu entrar no avião eu vou cair, vai cair, eu vou morrer, na verdade a Monique pode pensar de outra forma. Você vai perceber o quanto que isso alivia toda a questão do medo que atrapalha a gente, né? A gente está falando de um medo que atrapalha a gente. Você vai perceber como essas duas estratégias, de alguma forma, vão te ajudar a controlar esse medo, digamos assim, fazendo com que esse medo não te atrapalhe mais. Então, gostou das dicas de hoje? Compartilha, gente, compartilha esse vídeo, porque quanto mais você compartilhar, mais gente vai ter acesso ao nosso vídeo, né? E vai ter acesso ao nosso canal. E talvez tenha alguém muito especial que está precisando entender que talvez existam estratégias para driblar o medo, digamos assim. Mas o mais incrível que eu quero deixar aqui é que realmente todo o processo de autoconhecimento, ele é importantíssimo. Entender quais são os seus medos, reconhecer que existem medos dentro de você, são passos muito importantes. Então, se de repente você não está conseguindo lidar com os seus medos, procure ajuda. Não deixe de procurar ajuda. Não deixe que o medo em excesso atrapalhe a sua vida. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Espero que eu tenha sido contribuição para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau, tchau.